E se o apóstolo Paulo aparecesse hoje para conduzir a ceia do Senhor em sua igreja, exatamente como fazia no primeiro século? Prepare-se para ser impactado por uma ceia que une o céu e a terra, conduzida por aquele que dizia: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Era um dia comum, até que tudo mudou. A notícia correu entre os irmãos como fogo em palha seca. O apóstolo Paulo, sim, o Paulo de Tarso, aquele mesmo que foi arrebatado ao terceiro céu, que enfrentou naufrágios, prisões, apedrejamentos, e que escreveu as cartas que moldaram a fé cristã, se estaria em nossa igreja para conduzir a ceia do Senhor. Não se tratava de um culto qualquer. Era algo que transcendia o natural. O ambiente começou a se encher de expectativa, reverência e uma espécie de temor santo que poucos haviam experimentado antes. Naquela noite, a igreja estava lotada. Não havia adornos luxuosos, nem iluminação cênica. O ambiente era simples, mas carregado de glória. Os irmãos estavam assentados uns ao lado dos outros, não em bancos, mas em círculos de comunhão, como na igreja primitiva. As luzes eram suaves, como lamparinas acesas nas casas dos tempos antigos. E então ele entrou. Baixinho, calvo, com marcas visíveis no corpo pelas tantas vezes que sofreu por amor ao Evangelho. Mas ao mesmo tempo, havia algo de majestoso nele. Não por causa da aparência, mas pela autoridade espiritual que exalava. Quando Paulo falou, não precisou de microfone. Sua voz ecoou com uma força que vinha do Espírito. Ele não começou com rituais, nem com formalidades. Ele começou com adoração. Citou um dos salmos que sempre entoava em suas jornadas. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele tem feito maravilhas. E então, abriu as Escrituras e pregou. Não foi uma homilia leve. Foi uma exortação cheia de graça e verdade, como em 1 Coríntios 11. Com lágrimas nos olhos, ele falou: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Todos se calaram. A presença de Deus se tornou palpável. Alguns caíram de joelhos, outros começaram a chorar silenciosamente. O que ele falava não era apenas memorizado, era vivido. Ele enfatizou a pureza do coração. Contou de igrejas onde a ceia havia se tornado um banquete egoísta e carnal, e lembrou: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Antes de repartir o pão, Paulo pediu que todos se perdoassem. Ele se levantou e olhou nos olhos de todos os presentes e disse: se há alguma mágoa, reconciliai-vos agora. O corpo de Cristo não se parte entre corações divididos. Então ele tomou um pão rústico, sem fermento, feito com trigo puro, e o partiu com as mãos calejadas. O som do partir do pão ecoou no salão como algo sagrado. Cada pedaço foi passado de irmão para irmão. Não havia pressa. Havia reverência. Em seguida, ergueu uma taça de barro simples, e disse: este cálice é a nova aliança no sangue de Cristo, que por vós é derramado. Fazei isto em memória dele. Quando todos beberam, algo sobrenatural aconteceu. Não foram visões ou manifestações externas. Foi uma revelação coletiva do amor de Deus. Muitos entenderam ali, pela primeira vez, o que era ser um com Cristo, e uns com os outros. Após a ceia, Paulo não terminou com aplausos ou despedidas. Ele se ajoelhou com todos e orou com palavras que pareciam sair diretamente do trono de Deus. Senhor, guarda esta igreja na unidade da fé. Que a cruz de Cristo nunca seja esquecida. Que jamais transformem a ceia em um ritual vazio. Que conheçam o poder da ressurreição, mesmo em meio à dor. Então, levantou-se, impôs as mãos sobre os pastores e sobre os mais jovens, orando por ousadia, humildade e perseverança. Com voz embargada, despediu-se. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ninguém queria sair. O culto havia terminado, mas a comunhão se estendeu até altas horas da madrugada. Não houve necessidade de música para manter o ambiente. A presença bastava.
Se o apóstolo Paulo viesse à sua igreja, ele não traria novas doutrinas, mas nos faria voltar ao essencial, em Cristo crucificado, a santidade do corpo, e a urgência da unidade e do amor. A ceia, para ele, era mais que um memorial, era uma reencenação espiritual do sacrifício de Jesus. E cada vez que participamos, declaramos que ele virá. Se você gostou e quer que esta mensagem alcance outras pessoas, e se não for te custar nada, curta, comente, compartilhe e se inscreva para nos motivar. Que o nosso bom Deus, em sua infinita graça, abençoe abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Se esta oração tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários.